Pronto, pessoal, vamos começar. Estou gravando aqui, tá? Primeiramente, queria desejar a todos uma boa noite e dizer que a gente estudou, né? Refletiu, estudamos bastante, choramos, nos sacrificamos para domingo, né? Domingo é o dia em que a gente realmente estudou para isso, né? Estudou para domingo e domingo vai ser o nosso dia. Ter paciência, ter calma, né? Não se ficar desesperado. Bata porque você fica meio ansioso, né, nesse momento, isso é normal, mas a gente está aí para romper esse desafio, certo? Assim mesmo, pessoal, o regimento interno é uma matéria que vocês vão estudar, né? Estudaram comigo ou com outros professores, estão aqui nessa revisão, eu tentei abranger todo o regimento interno nessa revisão. Quem estudou comigo teve a oportunidade de se encontrar várias vezes aí, né, durante essa jornada, e eu espero que vocês, né, consigam chegar lá e a gente conseguir acertar essas questões de regimento interno. É o meu desejo, assim, e eu espero que a gente consiga. Em relação a recursos, pessoal, assim que sair a prova, né? Aí eu vou ver se cabe recurso de alguma, mas é muito difícil cair recurso de regimento interno, porque eles vão trabalhar o texto da lei. Então, muitas vezes não tem o que falar e bota o texto da lei se você sabe ou não sabe. Mas, assim que sair a prova, o gabarito da prova, se for o caso de ter recurso, eu mesmo elaboro o recurso, mando para vocês, e aí vocês dão a entrada, certo? Normalmente funciona assim, e nos mentores, como um todo, funciona assim, caso seja necessário algum tipo de recurso, certo? A gente faz isso. Eu já alerto a vocês, pessoal, que após a prova da Assembleia Legislativa, vocês não terão direito de parar de estudar, porque logo em seguida vem a prova da UFRN, que eu tenho certeza que vocês irão fazer também. São 30 vagas aqui, e quem vai estudar para a UFRN ainda terá uma outra opção, que é o FPB, que tem 100 vagas, certo? Então, o FPB sai daqui a uns 15 dias, o FRN já saiu. A UFPB deve ser um pouco antes a prova do que o UFRN. Então, vocês vão ter duas oportunidades, estudar para o UFRN e para o UFPB, logo após a prova da Assembleia Legislativa. Então, já fiquem com isso na cabeça, que vocês vão ter que continuar estudando aí até a gente conseguir essa vaga, certo? Então, é isso que eu tenho a desejar a vocês. Então, vamos começar, certo? Veja, pessoal, uma questão que vocês vão se deparar lá é sobre a questão do deputado como um todo, certo? O exercício do mandato do deputado. Eu vou passar aqui na tela para a gente começar a olhar a questão. Então, vamos lá. Olha só. Alguém conseguiria me dizer a resposta dessa questão, pessoal, aí? Olhando aí. Alguém conseguiria me dizer a resposta dessa questão? E aí? Ó, sobre o exercício do mandato do deputado. O deputado, ele vai compor a Assembleia. Isso é a letra A, mesma resposta. Ó, o deputado deve comparecer às sessões plenárias e reuniões das comissões. Nós sabemos, pessoal, que essas reuniões plenárias é feita no plenário, né? Assim, ela é feita no plenário, e também o deputado ele faz parte de comissões. Nós vamos ver que ele tanto vai participar do plenário da casa como de comissões. De que faça parte a hora regimental ou o horário constante na convocação. Por que ele fala isso? Porque existe, por exemplo, sessões extraordinárias, né? Sessões extraordinárias. Só se excusando do cumprimento de tal dever, em caso de licença, enfermidade, luto, missão autorizada ou investidura em cargo previsto neste regimento. Então, essa questão estaria certa, né? Estaria certa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão comentada. Ó, essa questão 1, ela está prevista no artigo 312. Essa aí a gente não tem nenhum problema.
Agora, veja só, se o deputado ele fica doente, está de luto, ele tem que comunicar essa informação, até porque, se ele não comunicar, ele vai ser considerado ausente, né? Quem é essa comunicação? A quem ele faz essa comunicação? Ele faz, pessoal, não ao secretário, certo? Não ao secretário. Está dizendo aqui que ele faz ao primeiro secretário. Não é ao primeiro secretário que eu comunico em caso de enfermidade. É quem? É o presidente da Assembleia, né? Que vai informar ao plenário da casa que o deputado tal encontra-se ausente devido a isso, isso e isso. Então, essa questão aqui está errada. A C, pessoal, lembre-se, os deputados têm competência, né? Tem competência. Qual é a competência do deputado? Está previsto no artigo 313. Pessoal, uma questão provável, tá certo? Essa questão de deputado, com certeza vai cair uma questão sobre o deputado, né? Então, qual é a função dele? Fazer proposições. Pessoal, vocês conseguem me dizer aí qual é o conceito de proposição? Vocês lembram do conceito da proposição? O que é proposição? Toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia. Isso, toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia. Lembrando, pessoal, que uma proposição pode se transformar em inúmeras coisas, né? Alguém pode me dizer um exemplo do que ela pode se transformar? O deputado entra com uma proposição, ela pode se transformar em quê? Emenda, subemenda. E ela pode se transformar, não, uma emenda à Constituição, ela pode transformar num requerimento, numa indicação, num projeto de lei, num decreto legislativo, tá certo? Então, a proposição é como se fosse uma regra geral, né? Proposição, e dela pode derivar, pode surgir várias coisas, né? Então, cabe ao deputado discutir as matérias, votar e ser votado. Caminhar através da mesa, pedido de informações às autoridades, usar da palavra quando necessário, integrar as comissões, né, representações, examinar qualquer documento, utilizar dos serviços da Assembleia, desde que para fins relacionados com as suas funções. Então, a questão aqui, eu dizia, que é desde que para fins relacionados com interesses pessoais. Não, tem que estar no curso, né, no exercício do mandato de suas funções, e não para interesse pessoal. Ter acesso ao Diário Oficial da Justiça, eletrônico da Assembleia, promover, perante qualquer autoridade, entidade de administração, interesses públicos e não interesses pessoais, reivindicações coletivas. Então, o deputado, pessoal, é um representante do povo. Então, por isso, ele pode levar as demandas das categorias, né? Indicar a mesa para nomeação em comissão, servidores de sua confiança. Opa, olha aí, ó. O deputado pode querer nomear vocês aí para ser, né, um assessor de confiança dele, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Realizar outras competências inerentes no exercício do mandato. Então, pessoal, eu indico a vocês, dar uma passeada nesse artigo 313, é competência do deputado, porque isso vai estar na sua prova. O deputado perde mandato quando investido. Pessoal, vocês lembram que ele não perde o mandato quando ele transforma-se em ministro do Estado, secretário de Estado, né, prefeito da capital ou chefe de missão diplomática temporária. Por exemplo, tem um caso de um deputado que conseguiu ganhar a prefeitura de Mossoró. O prefeito de Mossoró, ele é deputado estadual. Nesse caso, pessoal, ele teve que se afastar ou ele teve realmente que sair? Ele teve que sair. Ele teve que sair. Por quê? Essa regra aplica-se somente à prefeitura da capital. Então, no caso, ele não se afastou. O deputado que se afastar, né? Ele não perde o mandato. Nesse caso, ele perdeu o mandato mesmo, porque ele se afastou, porque ele foi ser prefeito de uma cidade do interior. Não, Tá no certo, caso aí, professor, no caso é ser secretário, né? Mesmo que ele seja prefeito de Natal,
ele vai perder o mandato, não é? Mas se o secretário da Prefeitura de Natal é que ele... Secretário desse estado e da Prefeitura da capital. Sim, no caso, esse caso eu estou dizendo, né? Sim, sim, verdade. Aqui, no caso, é para secretário, né? Para prefeito, eu perde. Tem razão. Eu vi na minha cabeça o prefeito Mossoró, mas também perde também. Ou chefe de missão diplomática temporária, certo? Então, nesses casos, ele perde o mandato, inclusive aí para prefeito da capital. Nesse caso, se aplica a ser secretário da prefeitura da capital, certo? Então, pessoal, cuidado que não perde o mandato, certo? Investido no cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, da prefeitura da capital ou chefe de missão diplomática temporária. Deverá fazer comunicação escrito à mesa diretora e bem como ao reassumir seu lugar. Então, nesse caso, se ele for, por exemplo, secretário da prefeitura da capital, ele vai se afastar, né? E vai entrar o suplente, no caso. Beleza? Essa questão aqui é tranquilo, pessoal, sobre afastamento do deputado. Todo mundo tinha noção dessa questão. Tá tranquilo até aí? Beleza? Então, a questão do exercício do mandato do deputado é importantíssimo. Lembrando que o deputado é inviolável, civil e penal, pelos seus pronúncios, seus votos, tá certo? Então, ele é inviolável em relação a isso, teoricamente, para a Constituição e para o regimento interno. Tranquilo, pessoal? Lembrando, pessoal, o deputado também pode participar, né, da eleição para a mesa. Aí tem todo um processo de eleição para a mesa, né? Então, a gente sabe qual é a composição da mesa. Alguém poderia me dizer como é que se compõe a mesa diretora, pessoal, da casa? Como é que se compõe a mesa diretora da casa, da Assembleia Legislativa, da futura casa que vocês irão trabalhar? Presidência e secretaria. Presidência e secretaria, né? Assim, e a presidência é formada por quem? O presidente e 2 vices. Presidente e 2 vices. E as secretarias? 4 secretários. Isso, 4 secretários. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Efetivamente, o trabalho acontece para o primeiro e o segundo, né? Assim, o terceiro e o quarto é como se fossem substitutos legais deles. Então, essa questão 1 é uma questão tranquila, tenho certeza que caiu uma questão sobre isso, vocês irão se debruçar para acertar. Vamos para a questão número 2. Boa noite, João. Essa questão número 2, pessoal, qual a conclusão que nós chegaríamos? Aqui já fala aí da questão das penalidades aplicadas, né, aos deputados. Então, eu tenho o exercício de mandato e caso o deputado ele faça alguma coisa irregular, ele vai ser aplicado penalidades. Então, essa questão aqui nos leva a que é errada, tá? Então, muito cuidado, que às vezes ele bota certo ou bota errada nas questões. E aqui, ó, a resposta B seria a resposta errada, né? Vamos dar uma olhadinha nos comentários dela. Vamos lá, dá uma olhadinha. Questão número 2. Ó, nós sabemos que os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer suas opiniões, palavras e votos, né? É o que diz o artigo 316. Por que eu estou insistindo nessa coisa do deputado? Porque eu tenho certeza que vai cair uma questão do deputado. Tem muita lógica uma prova dessa não cair questões sobre deputado, tá? Essa aqui está errada porque o deputado ele não é obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Então, ele recebe uma informação e não precisa testemunhar, né? Nem sobre as pessoas que ele confiar ou dele receber informações. Então, ele não é obrigado a passar a dizer onde ele recebeu essa informação, quem deu a informação a ele, devido ao exercício do seu mandato, certo?
Lembrando, pessoal, quando é que acontece vaga, que ocorre a vaga de deputado, certo? Quando é que pode acontecer a vaga, abrir essa vaga? Por renúncia, por falecimento e por perda do mandato, certo? Renúncia, falecimento ou perda do mandato são as hipóteses que acontece a abertura de vaga, certo? De vaga. Tá tranquilo, pessoal? Essa opção. Então, quando é que abre vaga, né? A vaga de deputado, em caso de renúncia, falecimento e perda do mandato, certo? Perda do mandato é uma penalidade muito grave, né, para o deputado. Lembrando, pessoal, que o deputado ele pode sofrer 3 penalidades, certo? 3 penalidades. Censura, suspensão temporária do exercício do mandato e perda do mandato, certo? Pessoal, essa censura, podemos dizer que ela tem quantos tipos? Aqui. 2. Oral 2. e escrita. Qual? Oral e escrita. Isso, a oral, que é a primeira, né? Que é a primeira opção ali. E depois eu tenho a escrita, né? Que a escrita já é uma modalidade leve, né? De censura, uma penalidade leve. Mas primeiro, a opção é a censura oral. Em caso de reincidência, eu vou para a censura escrita. Então, ó, incide em pena de censura o deputado que... Então, se o deputado usar de palavra descortês, agredir por atos ou palavras outro deputado ou a mesa, insistir em usar a palavra quando for negada ou retirada pelo presidente, perturbar a ordem nas sessões, negar-se a deixar o recinto quando determinado pelo presidente, isso é uma censura. Essa primeira censura, ela é oral ou é escrita? Oral. Isso, é uma censura oral. Só se você reincidir é que vai para a escrita, né, professor? Isso, ó, o deputado que censuradoramente em sessão pública pelo presidente, reincidindo, certo? Reincidindo nas frações previstas no artigo anterior, que é a 325, né, assim? Então, se for reincidente, primeira opção, censura oral. Segundo, se for reincidente, então, ó, a mesa instaurará processo, facultará a defesa por 5 dias e decidirá pela imposição de censura escrita, que será lida em sessão pública. Então, a primeira opção, censura oral. Reincidiu, censura escrita. Aí eu tenho uma penalidade que eu posso dizer que seja média, né? Uma penalidade média, que é o quê? Que é a suspensão temporária do exercício do mandato em até 30 dias. Estão vendo que ela é mais grave. Se reincidir o artigo 325, veja só, olha, ele reincidiu novamente, porque primeiro caso, censura oral. Segundo caso, reincidiu, escrita. Aí, se reincidir de novo, suspensão. Certo? Se já recebeu a pena de censura escrita durante a legislatura. Praticar nas dependências da Assembleia ato incompatível com a compostura pessoal. Praticar transgressão grave ou reiterada dos preceitos constitucionais. Revelar conteúdo de debates ou deliberações que deveriam permanecer em segredo. Revelar informações e documentos de caráter reservado. Faltar sem motivo justificado a 10 sessões ordinárias consecutivas ou 30 dias intercalados. Então, isso aqui, pessoal, vai ser questão da prova. Essa parte de deputado aqui, eu tenho certeza que uma dessas duas questões vai estar na prova. Ó, a mais grave, que é a perda do mandato. A perda do mandato ela acontece aqui, ó, no que está previsto no artigo 39 da Constituição do Estado. Certo? Aqui, ó, todas as situações em que ele perde o mandato. Além disso, o próprio regimento interno também traz algumas situações. Ó, declarado incompatível com o decoro parlamentar, ele quebrou, né? Infringiu o decoro, e deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária, terça parte das sessões da Assembleia, tiver suspenso os direitos políticos, for decretado pela Justiça Eleitoral, que nesse caso, vocês lembram daquele Sandro Pimentel,
né, que foi perder o mandato quando decretado pela Justiça Eleitoral, e que tiver condenação criminal transitada em julgado. Veja, pessoal, fica claro para vocês quais são as penalidades e em que momento eu posso aplicar essas penalidades. Tá tranquilo essa visão? Tá beleza? Então, vamos lá. Olha, tem uma situação em que se declara incompatível com o decoro parlamentar. Mas quais situações podem ser consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar? Quais situações? Ó, o abuso de prerrogativas asseguradas aos deputados, percepção de vantagens indevidas, crime contra a honra, que tem incitamento à prática de crime, atos que afetam a dignidade do mandato da Assembleia ou a incidência prevista no artigo 327. Né? O artigo 327, a incidência do artigo 327, que é o caso de suspensão. Então, essas situações vão ser analisadas como ferir o decoro parlamentar. Se eu for condenado, né, por inferir o decoro parlamentar, pessoal, eu posso perder o mandato? É uma das situações ou não de perda de mandato? Sim, é uma das situações de perda de mandato. Beleza. Olha só essa pegadinha aqui, pessoal. Olha só essa pegadinha. Pode ser uma pegadinha na nossa prova. Existem situações que a perda do mandato se dará por maioria absoluta dos deputados. E existem situações que a perda do mandato será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, partido político ou assembleia. Então, cuidado. Os casos 1, 2 e 6 do artigo 329, ó, 1, 2 e 6 do artigo 329, quem declara a perda do mandato, pessoal? O plenário da casa, é isso. E se for situações 3, 4 e 5, que está muito voltada, pessoal, por decisões, perda de direitos políticos, foi decretado pela Justiça Eleitoral, certo? Ó, 3, configura crime contra a honra, citamento para prática de crime. 4, afeta a dignidade, não, aqui, ó, aqui, desculpa. 3, deixar de comparecer à sessão legislativa na área terça parte. Quer dizer, o cara deixou de comparecer sem justificativa. Suspenso de direito eleitoral e decretado pela Justiça Eleitoral. Essas 3 situações serão declaradas de ofício pela mesa. Tá certo? Pessoal, tá tranquilo mentalmente, saber separar isso. Perda de mandato, que é declarado pelo plenário, e perda de mandato, que é declarado pela mesa. Tá tranquilo essa visão? A gente consegue enxergar isso na nossa prova, se for necessário. Então, importante aqui, ó, saber as situações do artigo 331 e as situações do artigo 333. Tá certo? Então, cuidado para a gente não errar. Por exemplo, se diz assim, a perda do mandato, quando determinado pela Justiça Eleitoral, depende de análise do plenário, essa afirmação estaria certa ou errada? Estaria errada, né? Vamos dizer aqui, pela mesa de ofício, certo? Então, ó, pessoal, nós temos que saber quais situações é pelo plenário, quais situações é pela mesa. Quais situações é pelo plenário, quais situações é pela mesa. Tá tranquilo aí, pessoal? Visão geral aí de deputado, tá? Visão geral. Lembrando que no exercício do mandato de deputado, quando ele é integrante da mesa, ele recebe, pessoal, alguma coisa para ser integrante da mesa? Ele tem direito a alguma remuneração? Sim ou não? Ele tem direito a uma gratificação, né? E qual seria essa gratificação, pessoal?
50% se for presidente. Ó, tá aqui, ó. Ó. Não é isso aqui? Então, cuidado, tá? 50% para presidente da mesa, 15% para os primeiros vice, para o primeiro vice, primeiro secretário e 10% para os demais. Então, tá tranquilo, pessoal, essa lógica, essa ideia. Lembrando que deputado é remunerado, né? A remuneração do deputado é um subsídio e ele, por fora, tem direito à ajuda de custo e auxílio para complementação de despesa de moradia, né? Então, essa visão geral, pessoal, nós temos que saber, ok? Tá tranquilo, pessoal? Segunda questão? Tranquilidade? Então, vamos para a terceira questão, pessoal. Vamos lá para a terceira questão. E aí, essa terceira questão, qual seria a nossa resposta? E aí? Dizem aqui que é a letra D. E aí, a pessoa concorda, não concorda? Isso, a resposta é a letra D mesmo, né? Olha aí, vamos lá. Lembrando que a legislatura é um período de 4 anos, vai inclusive começar uma nova legislatura no ano que vem, né? E começa no dia 1 de fevereiro, né? E termina dia 31, 4 anos depois. Então, pessoal, a nova legislatura começa quando? Em 2023, né? 2023. Então, 1 de janeiro e 4 anos depois, né? É o mandato do parlamentar que dura 4 anos. Essa aí, pessoal, é questão certa, tá? Tenho certeza, a gente fez essa questão aqui milhões de vezes. Ó, pessoal, qual é a etapa que acontece, a sequência lógica para que o deputado tome posse e depois a mesa? Como é que funciona? Primeira coisa, tem que ser feito o quê, pessoal? Em janeiro acontece alguma coisa, né? Assim, que é o quê? Apresentar o documento da diplomação. Isso, apresenta essa documentação. Até 20 de janeiro. Isso, apresenta essa documentação. Aí depois, qual a segunda etapa? A mesa publica dia 31 a relação. Mas no regimento interno fala aqui no dia 1 será o quê? Abertura da sessão já. Não, a eleição da Instalação mesa. Instalação Primeira da posse. legislatura. Tem que ter a posse. Primeira coisa é a posse, né? Eu tenho que ter posse desses deputados para depois fazer o quê? Eleição da mesa, elege o Isso, primeiro presidente, eleição da depois mesa. os demais cargos. Isso, primeiro o presidente, depois os demais cargos, não é assim? Então, essa sequência é essa, para depois vir a abertura da sessão legislativa, né? Dia Então, 2 de fevereiro. Isso. A sequência lógica é essa. Eu acho que com você tendo essa sequência lógica, fica mais fácil você entender os acontecimentos. Ó, a eleição da mesa dá-se-á em sessão preparatória, tudo bem. É sessão preparatória mesmo. Lembrando, pessoal, que nós temos quantos tipos de sessão? Quantas sessões nós temos? Quais tipos de sessões nós temos? Preparatória, solene, ordinária, extraordinária. Isso, são 4 tipos de sessões. No dia 2, né? Na verdade, a sessão preparatória é no dia 1, né? Logo após a posse dos deputados, preferencialmente sob a direção da mesa da sessão anterior, para um mandato de 2 anos,
vedada a recondução para o mesmo cargo e eleição imediatamente subsequente. Então, a eleição da mesa não acontece, né, no dia 2, e sim no dia 1. Enquanto não for escolhido o presidente, que a gente veio para a escolha da mesa, primeiro tem que ser o presidente, não se procede à apuração do restante. Lembrando, pessoal, que essa eleição ela acontece em escrutínio aberto ou em escrutínio secreto? Secreto. Secreto, né? Tem que ser escrutínio secreto, tá? Exigindo a presença da maioria absoluta. Então, não é escrutínio aberto, é escrutínio secreto. Então, no dia 2, né, pessoal, anualmente, o presidente convocará para o dia 2, ou para o dia 1º subsequente, sessão solene, é solene mesmo, da abertura da sessão legislativa ordinária, oportunidade em que o governador remete uma mensagem anual e o plano de governo no plenário, assim se desejar, certo? Então, a presença do governador não é obrigatória, como era no outro regimento. Então, pessoal, essa aqui seria a questão correta, né? Tá tranquilo, pessoal? Essa lógica, a sequência de como é o procedimento. Então, isso é bom para que você fique situado onde é que você está no regimento ali, para não errar esse tipo de questão. Tenho certeza que a gente vai acertar. Certo? Faça uma oração, peça a Deus, meu Deus, eu estou estudando muito, preciso fazer essa prova bem, né? Então, tenho certeza que em regimento interno a gente vai caçapar. Agora, pessoal, muito importante é esse ponto aqui, que são os órgãos da Assembleia, né? Existem vários órgãos da Assembleia. Vocês poderiam me dizer exemplos de órgãos da Assembleia? Plenário, mesa, Plenário, colégio, mesa, e mais? Procuradoria da Mulher, Procuradoria Procuradoria da da Mulher. Assembleia. Tudo isso são órgãos, né? Pessoal, mas vocês acham que vai cair qual na prova? Gabinete. O gabinete vai cair na prova? Acho que vai, viu, professor? Entre o gabinete e a mesa diretora, você apostaria em qual? Na mesa, porque tem mais competência. A mesa diretora, pessoal, é o órgão mais importante da Assembleia, né? É um órgão de muita importância na Assembleia, junto com o presidente e o plenário, né? São os órgãos que realmente representam a Assembleia. Então, se você tiver que apostar entre o gabinete e tiver que estudar a mesa, estude a mesa, certo? Competência do presidente e competência da mesa, porque eu tenho certeza que vocês não vão escapar disso na prova. A competência da mesa e competência do presidente. Não vão escapar. Então, a mesa diretora, que a gente já viu, é composta pelo presidente e pelos secretários, elas se reúnem, né? Então, pessoal, qual seria a resposta dessa questão aqui? Isso. Então, todo mundo chega a um consenso que a resposta seria a letra C, em relação à mesa diretora. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões. Ó, a mesa, nós sabemos, ela é responsável pelos trabalhos legislativos, tá? E os serviços administrativos da casa. Não é responsável pela análise jurídica. A análise jurídica fica para a procuradoria, né? Procuradoria que é responsável pela análise jurídica das coisas na Assembleia. A mesa compõe-se do presidente e da secretaria, né? Pessoal, essa composição tá ok, não tá? Para vocês, tá tranquilo, que vai ser a questão número 8. Então, número 8 vai perguntar isso aqui. Tá ok para a gente acertar a questão número 8 do regimento interno? E quando, né? Quando ela se reúne? Ela se reúne às segundas-feiras, em horário fixado pelo presidente, ou extraordinariamente, sempre que for convocada
por este ou pela maioria absoluta dos seus membros, a fim de deliberar por maioria dos votos, certo? Por maioria dos votos. Sobre assuntos de sua competência presente a maioria absoluta. Então, cuidado, ela não se reúne às sextas-feiras. Ela se reúne às segundas-feiras, ok? Pessoal, e a sessão? E a sessão ordinária? Quais são os dias que existe em sessão ordinária? De terça a quinta. Terça a quinta, certo? Terça a quinta. Então, segunda eu tenho o quê? Reunião da mesa, ou também pode ter reunião de comissões, né? Mas reunião da mesa na segunda, terça, quarta e quinta, reuniões plenárias, certo? Qual é o papel da mesa diretora, certo? Qual o papel da mesa diretora? Pessoal, vocês não vão escapar dessa brincadeira aqui. Eu tenho certeza que vai cair uma questão sobre competência da mesa. E é muita competência, vocês estão vendo? Muita competência. Então, é bom dar uma olhada novamente na competência da mesa. Eu tenho sorte para questões, viu, pessoal? Eu tenho certeza, alguma coisa me diz no fundo do coração que competência da mesa vocês vão encontrar. Então, ó, dentre as atribuições estabelecidas em lei, neste regimento, ou deve dirigir todos os serviços da casa durante a sessão legislativa e nos seus intervalos e tomar as providências necessárias reguladas, mas não promulgar emendas. Pessoal, ela promulga ou não emendas? A promulgação da emenda não vai para o governador, né? Não vai para o governador. Quem promulga emendas à Constituição é a mesa diretora, né? Está aqui, ó, competência 2 aqui da mesa diretora, promulgar emendas à Constituição. Mas eu alerto a vocês, pessoal, temos que dar uma revisitada no artigo 34. Vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá fazer uma revisitada de hoje para sábado no artigo 34, dá uma olhadinha, porque pode ser a questão da prova que alguém está me falando aqui no ouvido que vai cair ela. Certo? Beleza? Dá uma olhadinha, não conta com a sorte. Ou naquele intervalo ali entre a entrada do colégio para fazer a prova e você está sentadinho ali esperando. Dá uma revisitada nesse artigo 34, que eu acho que vai cair. Certo? Então, ela tem muita competência, certo? Uma aluna me perguntou no grupo e também depois mandou uma mensagem para mim, dizendo o seguinte: ó, professor, conceder licença para os deputados é tanto a competência da mesa quanto o presidente. Tá certo. Pode ser. Depende de como vem a pergunta, acaba os dois esse tipo de licença. Conceder licença, né? Provavelmente deve ter alguma coisa internamente dizendo, ó, licença XYZ é da mesa. Licença desse tipo aqui, até tantos dias, é o presidente. Provavelmente, isso a gente só vai conhecer quando entrar lá na Assembleia. Ó, quem é o representante da Assembleia? O representante da Assembleia é o presidente, certo? O presidente é o representante da Assembleia. É ele que fala pela Assembleia, certo? O cargo de presidente é brasileiro nato. Lembrando, isso aqui vai estar conforme o regimento interno, certo? O presidente, ele fica na cadeira presidencial, né? Não ele sendo isso, e dialogar com os deputados em sessão, nem os apartear, pedir uma parte, podendo interrompê-los para. Então, existem situações em que o presidente pode interromper para dar a parte, para dar a palavra, para tentar algum conflito ali resolver, mas, em regra geral, ele conduz a sessão e não debate, ele é o gestor da sessão, certo? Ó, a hora desse trabalho, não se encontrando o presidente, alguém assume, certo? Alguém assume. Quem é que assume, né? Sucessivamente, vice-presidente, secretários e, ou, finalmente, o deputado mais jovem. Lembrando que essas regras, normalmente, de substituição, pessoal,
No regimento interno, a gente viu que é o mais jovem ou é o mais idoso. Na maioria das vezes, de substituição. Quer dizer, em todas as vezes, né? Em substituição a alguém. É o mais idoso, dentre o maior número de legislatura. E não o deputado mais jovem, e sim o mais idoso. Cuidado com isso. Isso é uma regra geral em caso de substituições aqui no regimento interno, tá? Então, a resposta dessa questão, todos acertaram e foi a letra C. Tá tranquilo, pessoal, até aí? Tá beleza? Como é que estão? Eu gostava muito quando chegava essa época de concurso, próximo assim, eu ficava assim, estressado, querendo fazer a prova, mas tem que ter calma. Depois que você faz um bocado, você já relaxa, só espera o dia e estuda. Então, a resposta aí seria a letra C. E essa questão aqui, pessoal, questão também que iremos encontrar na nossa prova. Enquanto vocês respondem aí, eu vou pegar um pouquinho de água aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto, 2 minutos. E aí, pessoal, qual seria a nossa resposta dessa questão número 5? Letra C. Isso, vocês estão bem, graças a Deus estão bem. Então, vamos acertar tudo. Vamos acreditar nisso, botar fé e vamos embora. Ó, questão realmente, a resposta é a letra C. Vamos lá. Ó, sessão ordinária, pessoal, tem duração de 3 horas, não é assim? E se iniciam às 10h30. Pessoal, como se divide a sessão ordinária? Expediente, ordem do dia e comunicações de liderança e comunicações parlamentares. Certo? Pessoal, o expediente, ele dura quanto tempo? 1 hora, isso. 1 hora do expediente. E a ordem do dia, pessoal? 90 minutos, isso mesmo. E o que sobrar aí, né? O que sobrar é para comunicações das lideranças e comunicações parlamentares já no fim, né? Então, pessoal, tá tranquilo a sequência da sessão ordinária e com a duração máxima, tá ok isso aí? Show? E aí? Beleza. Então, essa questão está errada, porque ele está dizendo que é 4 horas e não é 4 horas, é 3 horas, certo? Às 11h30, o presidente anuncia a ordem do dia e convidará deputados que tiverem proposições a apresentar e fazer lá, facultando a cada um quanto tempo, né, no início ali da ordem do dia, o deputado tem para falar, para apresentar suas proposições. Ele não tem 10 minutos, ele tem 2 minutos para apresentar, certo? Então, no início aí, ele tem 2 minutos para apresentar. A ordem do dia são 90 minutos. Lembrando que a ordem do dia ela pode ser prorrogada por até mais 1 hora, né? Prorrogada a ordem do dia, não se admite prorrogação simultânea da sessão. Isso está ok. E eu estou muito feliz que vocês estão acertando todas. Se Deus quiser, o trabalho vai ser maravilhoso aí na prova. Lembrando, pessoal, que é somente na ordem do dia
que se pode deliberar sobre matérias. O expediente e as comunicações não é o momento para deliberar sobre matérias, somente a ordem do dia. Qualquer deliberação fora da ordem do dia, não. Fora, é isso mesmo, da ordem do dia é considerado um vício insanável no processo legislativo. Certo? O que seria, pessoal, um vício insanável? Seria um vício insanável. Isso, um ato nulo, certo? Um ato nulo. Ó, não se pode deliberar o plenário se por qualquer motivo o dia não se iniciar no horário regimental, certo? Tolerância para início, 5 minutos. Também não pode deliberar o plenário depois de esgotada a hora regimental, da hora do dia. E qualquer deliberação, pessoal, em desacordo com os artigos que dizem isso, é nula de pleno direito por vício insanável do processo legislativo. Pessoal, está claro isso? Sim, tá ok. Então, a ordem do dia é o momento das discussões, dos debates, da aprovação, votação das matérias. Tá tudo bem, pessoal? Isso aí, posso ficar tranquilo que a gente vai fechar isso. E aí, Gilson, Emanuel, Rodrigo, Bárbara, Érica, Karina. E aí, tranquilo? Beleza. Então, cuidado com a ordem do dia, que a gente vai fechar esse negócio. Fé em Deus que a gente tá no caminho certo. Vamos lá. A questão número 6. Lembra sim, Bárbara. Só ter tranquilidade que lembra. Vamos lá. Essa é a questão número 6, pessoal. Ele quer a alternativa correta. Letra D. Parabéns. Então, acertado de novo. Ó. Lembrando, o deputado ele tem imunidades, certo? Ele tem as imunidades, ok? Imunidades ele tem. Agora, essas imunidades elas subsistem durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa pelo voto de 2/3 de seus membros da Assembleia, em escrutínio secreto. Então, as imunidades elas se mantêm. Agora, por 2/3 eu posso derrubar essa imunidade, certo? Imunidade constitucional. Ele diz aqui que é por 1/2. Está errado. Está dizendo aqui que é 1/2, metade não, é 2/3. O quórum é maior ainda, certo? O presidente, por ele, ou qualquer por ele designado, será tido como ausente. Quando é que eu me encontro ausente? Ao representar a Assembleia em atos oficiais. Não. Se ele representa... Peraí que sumiu aqui. Se ele representa a Assembleia... Alô? Está escutando, pessoal? Caiu aqui. Pronto, Sim, vamos lá. Se ele representa a Assembleia, pessoal, em atos oficiais, ele é considerado presente ou ausente? Se ele representa a Assembleia em atos oficiais, ele é considerado presente, tá? Então, se ele representa a Assembleia em atos oficiais, solenidades, encontros, debates ou conferências, ele é considerado presente. Ok? Quais são as licenças, pessoal, que o deputado tem direito? Ele tem direito a que licença? Quais são as licenças? Para tratar de saúde, para interesse particular. Saúde, interesse particular. Missão da Assembleia. Missão, congressos. E para ocupar cargos previstos no artigo 41, inciso 1º, que é ministro de Estado, secretário de Estado,
prefeitura da capital aí pode pegar uma licença, né? E nesse caso ele vai se afastar, né? Vocês lembram desse caso, pessoal? Que ele pode se afastar por esse motivo, né? Também pode pedir um afastamento, né? Uma licença, ele pode pegar uma licença por motivo de doença de pessoa, para tratar sem remuneração, no caso. Essa licença é no máximo 120 dias. E nesse caso, pessoal, das licenças, eu chamo o suplente, né? Chamo o suplente. Então, essa questão aqui é muito interessante saber quais são as licenças que podem ser concedidas a um deputado. Ó, as licenças serão concedidas pela mesa, né? Mas existem licenças que são concedidas pelo plenário também. Pelo plenário não, pelo presidente. Aí, provavelmente, dentro da Assembleia, deve ter algum normativo dizendo quem é quem da história. Cabendo recurso ao plenário, certo? Do indeferimento, de indeferimento e depende de requerimento fundamental. Lembrando, pessoal, que a gente viu essa questão que se o deputado exerce função na mesa, ele, além do subsídio que ele tem direito, ele também tem direito a o quê? Ajuda de custo, auxílio para complementação de despesa moradia, e se ele exerce uma função na mesa, ele tem alguns ainda outros benefícios, né? 50% para se for presidente da mesa, 50% do subsídio, viu, pessoal? 15%, se caso ele exerce vice-presidente ou primeiro secretário, né? E 10% nos demais casos. Tá tranquilo, pessoal, isso aqui? Uma questão de remuneração, se ele compõe a mesa, se a imunidade dele, em que momento ele pode perder a imunidade. Isso aí tá tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima questão. E essa questão aqui, pessoal? Ó, Volmer, deputado, após um processo de discussão de uma matéria, verificou que o próximo passo será a votação. Então, eu tenho a discussão da matéria, depois a votação. Por isso, perguntou a um servidor recém-concursado como funcionava o processo de votação. O servidor respondeu corretamente que a votação não completa o turno de apreciação de proposições. Você responderia a resposta aí é a letra D, né? A votação é um processo final do processo legislativo e eu tenho algumas regras para votar. Vamos dar uma olhadinha nessas regras. Ó, essa é o processo final do processo legislativo como um todo, né? Eu tenho a proposição, depois eu tenho a apreciação dessa proposição para ver se ela vai tramitar. Essa tramitação, pessoal, em regra aqui, ela tramita onde? Essa tramitação, em regra, ela vai para onde? Uma proposição é analisada onde, em regra geral? Comissão? Isso, para a comissão. Agora, existem que tipos de comissão, pessoal, na Assembleia? Quais são as comissões que existem na Assembleia? Constituição, Permanente. Justiça e Redação. Sim, tá. Permanente. Temporário. Temporárias, certo? Me digam aí, vocês podem me dizer quais são as comissões temporárias que existem? Especiais. Especiais. De inquérito e de representação. De inquérito e de representação. E as permanentes, hein? Tem um monte, né? Assim? Tem um monte de comissão permanente. Vamos dar uma olhadinha nelas aqui? Ó.
Deixa eu abrir aqui. Um monte de comissões permanentes. E eu tenho certeza que é uma questão da nossa prova, viu, pessoal? Comissões. Tipos de comissões. Ó, comissões permanentes. CCJ, Finanças e Fiscalização, Administração, Serviço Público, Trabalho e Segurança Pública, Educação, Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Social, Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Cidadania e Saúde. Vamos dizer, pessoal, que essa proposição, né, que chegou lá, essa proposição que entrou, em que foi levantado um ok, a mesa disse, não, essa aqui está beleza, pode tramitar. Seja em relação a transporte público. Qual comissão ela iria transitar, no caso, tramitar? Qual seria? Administração pública. Ó, qual dessas Serviço comissões público, aqui, por exemplo, aqui, ó, trabalha com transporte público? Então, é essas questões que ele pode cobrar. Olha, esse aqui é transporte público, é de administração, né? Por exemplo, tarifas, mudança da tarifa de cobrança, por exemplo, de tarifa da COSERN, que é uma tarifa lá que é estabelecida pelo Estado. Tarifas públicas, taxas públicas, como um todo. Administração também, né? Administração, serviços públicos. Por exemplo, sobre servidores. Vamos dizer que seja sobre uma mudança na legislação dos servidores. Mesmo. Administração. Isso. Vamos ver que seja numa questão de segurança pública, está dizendo aí, né? Saúde. Então, pessoal, dependendo da matéria, ela vai tramitar em comissões diferentes. Tá claro a ideia? Aí depois, ela vai tramitar nas comissões, vai ter o seu parecer, sua aprovação ou não na comissão, vai para a discussão no plenário da casa, votação e redação final. Então, a votação não completa. Completa assim, ó, a votação completa os turnos. Então, a proposição só é concluída depois de votada. O deputado pode registrar, né, sua abstenção. Ele disse, eu não vou votar, eu registro a abstenção. O deputado que não votar será considerado ausente, né, para efeitos constitucionais, só se eu entrar em obstrução legítima, né? Assim considerada se for aqui for declarado pessoalmente pelo deputado na própria sessão. Havendo empate na votação ostensiva, cabe ao presidente desempatá-la. Se o presidente declarar abstenção, seu substituto vai desempatar. Os votos em branco e abstenção só serão computados para fins de quórum. Terminada a votação, o presidente proclama o resultado. Então, pessoal, muito importante saber essa parte aqui de votação, tá? Agora, pessoal, quais são os tipos de votação que nós temos? Quais são os tipos de votação que nós temos? Ostensiva. Ostensiva. Pelo processo nominal como é, simbólico, né? Simbólico e nominal. Se encaixa na ostensiva, né? Simbólico, são duas, né, Gil? Só. Ostensiva e secreta. Não é assim? Isso. Aí a ostensiva se divide em nominal e simbólica. É simbólica ou não? Simbólica, isso mesmo. Simbólica. Aí qual é a regra? É a simbólica ou a nominal? A regra é nominal, né? Não, a regra é a simbólica. Não, é a simbólica? É aquela que quem concorda fica sentado. Né? Alguma coisa assim. Aí, caso exija quórum ou alguém pedir, vai para o nominal. Entendeu a ideia? Entendi. Então, pessoal, a resposta aqui seria o quê? O deputado não pode escusar de votar? Pode, ele pode declarar obstrução. O deputado não pode declarar em obstrução legítima? Pode sim. Pode se declarar em obstrução legítima. Havendo empate, em votação extensiva, quem desempata é o presidente. Tá ok?
Tudo bem até aí? Vamos para a questão número 8. Proposta de emenda à Constituição. Essa é questão da prova. Emenda à Constituição vai cair, certo? Vai cair na prova. Pode anotar aí. Quem quiser apostar R$ 500 comigo, pode botar na mesa agora que cai uma questão de emenda à Constituição. Alguém quer apostar? Quer, Ana Carolina? Luana, Gilson, Marilda, Rodrigo. Se quiser apostar, eu estou apostando. Eu tenho certeza, é um tema que é muito, muito, muito cobrado na prova e com certeza vai cair na prova de vocês, não tenho dúvida. Né? E Carolina sabe, né, Carolina, que eu tenho sorte para isso, viu? Não é para cair castanha, na UFRN eu dou a prova toda, viu? Eu fico olhando e, puf, pessoal, depois, Assembleia, nós vamos partir para a UFRN, viu? Eu quero acertar as questões da UFRN todinha também, e a administração todinha, quero prova todinha. Vamos lá. Em relação à proposta, vamos embora. O UFRN a gente vai fechar. Em novembro, pessoal, a gente vai fazer uma bateria de aulas dentro do curso, de resolução de questões e tal, e vamos fazer um trabalho bem bacana para o UFRN. Ó, em relação à proposta, TJ por enquanto não, esse TJ ainda é mito. Né? TJ ainda é mito, viu? Vamos apostar no que é real. Em relação à proposta de emenda à Constituição, José, deputado, verificou. Pessoal, emenda à Constituição é necessário um quórum. É uma coisa muito importante. Pessoal, uma emenda à Constituição, primeiro, ela tramita em que comissão? É a CCJ, né? Essa é o negócio. E se for uma matéria financeira, pessoal, orçamentária? A Comissão de Finanças, certo? Beleza. Aí até aí tá beleza. Para a aprovação de uma emenda à Constituição, é necessário ter um quórum. E qual é esse quórum? É necessário ter um quórum? Sim. Mas qual é esse quórum? Qual é o quórum mínimo para aprovação e em quantos turnos? Isso. 3/5 em 2 turnos. Certo? 3/5 em 2 turnos. Beleza? 3/5 em 2 turnos. Então, a resposta aqui seria o quê? Essa aqui. Será aprovada a proposta que obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos membros da Assembleia. Então, aqui, ó. A proposta, depois de lida no expediente, vai à comissão, a CCJ, para sua admissibilidade. Quer dizer, se vai ou não vai. Tem 20 dias para isso. Será aprovada a proposta que obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos membros da Assembleia. Certo? Primeiro, ela vai ser analisada pela sua admissibilidade na CCJ. Se ela foi admissível, vai para o plenário, depois de uma análise da CCJ, para ser aprovada ou não. Beleza? Até aí? Tenho certeza que vai acertar essa questão. A sua aposta, no caso, nessa parte de tramitação especial, é só em emenda da Constituição ou você acha que tem outra tramitação dessa? Eu aposto em duas. Eu aposto em duas, viu, Gilson? Assim, duas que eu tenho quase... que é a emenda à Constituição e crime de responsabilidade. Certo. Crime de responsabilidade. Não tem aquela parte do crime de responsabilidade do governador, não tem? Tem. Pronto, aquela parte ali eu tenho quase certeza que vai cair emenda à Constituição e crime de responsabilidade. E uma terceira opção, se o cara tiver tempo, é aquela questão orçamentária. Nessa sequência lógica para mim. Emenda à Constituição, crime de responsabilidade e questão orçamentária. Que é do trâmite orçamentário, né? PPA, IDO, é uma parte lá. E aí, pessoal? E essa aqui? Emenda à Constituição, novamente.
Vamos lá, e que é a alternativa correta, né? Todo mundo marca a letra C e eu acho que está certo assim. Vamos lá. Ó. São 2 turnos, a gente já sabe disso. Emenda à Constituição, 2 turnos com um intervalo de 5 dias entre um e outro, certo? Publicado aparecer no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sistema, 3 sessões depois a proposta será incluída em pauta. Não é 3 sessões. Quer dizer, depois que vai aparecer, vai para o Diário Oficial Eletrônico, são 2 dias, 2 sessões, na verdade, para a proposta ser incluída na ordem do dia. Certo? Ele está dizendo aqui que são 3 sessões depois. Não, são 2. Depois de publicado no Diário Oficial Eletrônico, 2 sessões para a ordem do dia, para que entre em ordem do dia. Estou falando português, né, pessoal? Ordem do dia, tá ok? É português para a gente esse nome? Beleza. Ó, aplica-se a proposta de emenda, porque a emenda é uma tramitação especial. Mas as regras gerais, caso não tenha regras específicas, eu aplico a regra geral. Então, aplica-se a proposta de emenda à Constituição, no que não lhe considere constituído as disposições regimentares relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei. Quer dizer, a regra geral é que haja uma tramitação especial. Mas, caso tenha alguma coisa que não esteja conflitando, ele vai seguir o mesmo processo dos projetos de lei. Certo? Aí diz assim, né? Aplica-se a proposta, tal, a gente já sabe. Ó, a matéria constante de proposta de emenda, se ela for rejeitada, pessoal, a proposta foi rejeitada, ela pode entrar na mesma sessão legislativa? Lembrando que a legislatura é formada de sessões legislativas, né? 4 sessões legislativas. Então, não entrará, né? Ela não será objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, caso tenha sido rejeitado ou a vida por prejudicada, certo? Tranquilo, pessoal, aí? Emenda à Constituição, dá uma olhadinha nas regras, tem o meu materialzinho, eu resumi alguns trechos mais importantes, dá uma lida naquilo lá e pede a Deus que venha. Certo? Então, emenda à Constituição é uma questão que eu acredito que vem. Vamos para a questão número 10. Agora, a emenda à Constituição Federal. Certo? Emenda à Constituição Federal. Aí a gente viu emenda à Constituição Estadual. E a emenda à Constituição Federal? E a emenda à Constituição Federal? Todos falam que é a letra D. E está certo mesmo, é a letra D. Olha só. Ó. Qualquer cidadão, além do deputado da comissão, pode propor iniciativa. O cidadão não pode, certo? O cidadão pode propor um projeto de lei, né? Mas é deputado ou comissão que pode propor, né, mudanças na Constituição Federal, certo? Propor para que seja enviado para lá. Então, não é qualquer cidadão. Lido e publicado o projeto, vai aparecer da Comissão de Saúde e Finanças para exame. Pessoal, a exame de admissibilidade e mérito não é na Comissão de Saúde, e sim na CCJ. A admissibilidade de proposição de emendas, tanto da Constituição quanto da Constituição Estadual, quanto da Constituição Federal, vai para a CCJ. Certo? A comissão podem ser apresentadas emendas ao texto proposto, no prazo de 10 sessões. A comissão pode ser apresentada emendas? Pode. Que é na comissão, e na comissão, isso, ó, o Bauer diz, ó, Constituição Estadual são 20 dias e Constituição Federal 15 dias, é isso mesmo. Então, a comissão pode apresentar emendas ao texto proposto no prazo de
5 sessões a partir da publicação. Então, a questão de modificação é na comissão mesmo, certo? Agora, 5 sessões. E a resposta aqui é a letra D, como vocês mataram a questão. Certo? Vamos lá. Outro tema de tramitação especial. Veto. O veto também, pessoal, é um tema importante em tramitação especial. Veto do o governador deu um veto, então volta para a Assembleia saber se mantém ou não esse veto, né? Também faz parte do processo de tramitação especial. Então, qual seria a nossa resposta nesse caso do veto? Sempre lembrando, pessoal, que o veto ele é tratado numa sessão extraordinária, né? O veto é tratado em sessão extraordinária. Então, se for sessão ordinária, já está errado. Então, todos aí falam que a letra A. E é a letra A mesmo. Ó. Aqui, ó. Sessão extraordinária, né? Recebida pelo presidente, a comunicação de veto será lida no expediente de sessão extraordinária, especialmente convocada. Pessoal, se eu convocar uma sessão extraordinária para analisar o veto, eu posso analisar outra coisa? Sessão extraordinária? Não, né? Porque é específica daquele negócio. Muito bem. Ó, quanto tempo, pessoal, do veto, né? Eu recebi a comunicação do veto, eu tenho que emitir o parecer, certo? Então, ó, decorrido 60 dias do recebimento da comunicação do veto pelo presidente da Assembleia, com ou sem parecer, e é incluído na pauta de sessão extraordinária, especialmente convocada. Não é 60 dias, é decorrido 30 dias do recebimento, né? Ele tem que ser incluído numa pauta de sessão extraordinária, e não 60 dias, e sim 30 dias. Submetido o veto à votação, estará rejeitado se votarem contra o mesmo a maioria simples dos deputados em escrutínio aberto. Ó, o veto, pessoal, ele é muito importante para ser discutido por maioria simples, por ser decidido por maioria simples. A decisão sobre o veto é maioria absoluta em escrutínio aberto. Então, o veto não é decidido por maioria simples, e sim por maioria absoluta. Beleza? Se o veto for rejeitado, o presidente faz a devida comunicação ao presidente do Tribunal de Contas? Não, se o veto veio do governador, se o veto foi rejeitado, eu vou avisar a quem deu o veto, que nesse caso é o governador do estado. Certo? Então, a palavra final legislativa sempre fica com a Assembleia, no caso do processo legislativo como um todo, porque o governador pode fazer o seu controle, que é vetar determinadas partes, né? Mas o veto final, a decisão final, vai caber ao legislativo através do veto. Tudo bem, pessoal, aí? Então, veto, emenda à Constituição, emenda à Constituição Estadual, emenda à Constituição Federal, e agora, veto. Muito importante, aí está fazendo uma revisãozinha geral, muita coisa, eu sei disso, mas, assim, agora, ou vai o racha, né? Essa aqui, pessoal, com certeza vocês vão acertar, né? Qual comissão, né, é responsável pelo projeto de PPA, LDO e OA? Era tão bom que caísse essa, né?
Seria bom ou não, pessoal, se caísse essa, hein? Seria top, hein? Seria uma maravilha. Pessoal, como é que vocês estão em matemática, hein? Matemática está preocupando, viu? Tem muita aluno preocupado aí com matemática. Matemática, que é o raciocínio lógico, são 15 questões, né? Eu via uns alunos falando com o Sandro, todos desesperados mesmo, porque não estavam tão bem em matemática. São 15 questões de cada, né? 15 de português e 15 de matemática. Eita. Aí uma aluna lá estava bem preocupada com matemática. Era bom que Sandro pudesse fazer a prova, né? Em mente, né? Se conectava com ele. Sandro, diz aí a resposta aí. Né? Aí era bom demais, né? Conectar em mente assim, Sandro, faz essa porra para mim aqui, homem, me ajude. Mas não é possível. Então, pessoal, essa resposta da 12 se desse, né? A gente acertava tudinho, né? Mas o regimento interno vocês vão acertar tudinho. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, lembrando que a gente, se puderem dar aquela olhadinha final na competência de cada um aqui, certo? O pessoal falou muito, gostou muito do aulão dele, certo? Todos estão gostando, os alunos que eu estou falando estão gostando de todos os aulões, né? Todos os aulões estão sendo bem avaliados aí pelos alunos. Graças a Deus, né? É um trabalho difícil, pessoal. A gente aqui que está do lado de cá, a gente fica discutindo, pensando o que é que seria melhor, como fazer, e a gente tenta fazer o melhor, mas sempre tem muita coisa, né? Pessoal, tentem dar uma olhadinha qual é a função de cada um, a comissão. Que bom. Que bom, Jacaíne. Fico feliz por isso. Ó, qual a função da Comissão de Finanças e Fiscalização? Então, dá uma olhadinha, pessoal, nessas comissões, certo? Dá uma olhadinha nessas comissões. A UIET é muito boa, ela dá a prova todinha. E na UFRN, pessoal, a UIET já fez prova da UFRN, da Compev, então ela sabe como os caras pensam, né? Redação e português é com ela mesmo. Então, dá uma olhadinha, pessoal, nessas competências, porque ele pode pegar uma competência dessa e dizer, ó, é responsabilidade de que comissão? É responsabilidade de que comissão? Então, a gente tem que saber responder esse tipo de questão, certo? Dá uma olhadinha rápida nessas competências. Então, a resposta da 12, com certeza, seria a letra B, né? Delegação, certo? Então, pode a Assembleia delegar ao governador para que ele possa fazer uma lei, certo? Para que ele possa fazer uma lei. Então, ele pode fazer uma delegação legislativa. E aí, esse tipo de questão já é mais difícil, eu acredito. Nesse caso, a Assembleia vai dizer, ó, o governador, né, pede uma delegação legislativa e a Assembleia analisa se concede ou não essa delegação legislativa, certo? Se concede ou não. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão número 3. Ó, sobre delegação legislativa. Ó, lida a mensagem do governador pedindo delegação para a evaluação legislativa será publicada e enviada à CCJ, certo? Então, não é a Comissão de Finanças. Então, a admissibilidade da delegação vai primeiro para a CCJ. Quando chega na CCJ, ela tem um prazo para oferecer um parecer. Esse prazo é de 10 dias e não um prazo de 30 dias. Então, o governador pede uma delegação legislativa. Então, isso vai ser para a CCJ,
a CCJ tem 10 dias para emitir um parecer, certo? Sobre a resolução, sobre o conteúdo da delegação, nos termos, e fixará prazo não superior a 45 dias para a promulgação da lei delegada. Então, fica 45 dias para a pessoa elaborar a lei, certo? Ó, prazo é de 45 dias e não de 90 dias. Se o parecer da comissão da CCJ for pela recusa da delegação para elaboração, será votado pelo plenário. E, se rejeitado, o presidente nomeará comissão especial para reduzir o projeto de resolução, com prazo de 5 dias. Então, a CCJ diz, olha, não cabe delegação aqui não, mas vai para o plenário. O plenário é que vai decidir se cabe ou não cabe. Se for rejeitado o parecer da CCJ, aí será nomeada uma comissão especial para fazer o projeto de resolução. Certo? 5 dias para isso. As leis delegadas, elaboradas pelo governador, não serão por este promulgadas. Ó, se a lei for delegada, quem promulga é o governador do estado. Certo? Só salvo se a resolução da Assembleia houver determinada a votação do projeto pelo plenário. Então, regra geral, se a lei for delegada, quem promulga é o governador do estado que fez a lei. Certo? Então, muita gente marcou letra D, mas a verdade, a resposta era a letra C. Beleza? Entenderam a lógica da lei delegada, né, pessoal? O governador pede não promulgar. Nesse caso, ele promulga se for uma lei delegada, tudo bem? É neste caso aqui, ó, a lei foi delegada. Regra geral, ele não promulga mesmo, não. Mas ele faz sanção, né? Sanção do governador. Agora, se a lei for delegada, sim, né? Se a lei for delegada, sim. Entendeu aí, Rodrigo? Esse caso é um caso especial. E a questão 14, pessoal. Sobre PPA, LDO e LOA. PPA, LDO e LOA. Nesse caso, são leis financeiras, leis orçamentárias, né? Inclusive, esse PPA, LDO e LOA cai ali na prova da UFRN, né? Ó, o relator apresentará à comissão parecer circunstanciado. Então, qual seria, pessoal, teoricamente, a resposta dessa questão? Vamos dar uma olhadinha? Se a letra A a mesma resposta? Vamos lá. Ó, é a letra A mesmo, né? Cumpridas as diligências, porque eu posso querer tirar dúvidas, né, do projeto que é enviado pelo governo do estado. Hoje, esgotado o prazo aí destinado, o relator apresentará à comissão parecer circunstanciado sobre o projeto, emendas e sugestões, acolhendo estas como suas, se assim julgar conveniente, ou desprezando-as. Quer dizer, eu faço diligência, procuro informações, as pessoas entram com emendas, sugestões ao projeto orçamentário, e o cabe ao relator aceitar ou não. Certo? Se ele aceita como dele. Se ele não, ele pode rejeitar. O relator tem que emitir parecer conclusivo sobre o projeto. Certo? Tem que emitir sobre a constitucionalidade, se é legal, se não é, se tecnicamente está bem feito ou não. Então, o relator tem que emitir parecer conclusivo em matérias orçamentárias. O presidente da comissão não pode ser relator dos projetos tratados nessa sessão, porque o presidente da comissão de finanças não pode ser relator das matérias PPA, LDO e LOA. Mas
pode apresentar emendas e presidir todos os debates. Certo? O relator não pode ser presidente, mas o presidente pode propor emendas. Certo? Aprovado o parecer na comissão, a matéria encaminhada ao plenário, sendo disponibilizada no sistema eletrônico em 2 sessões após incluída na ordem do dia. Na verdade, apresentado o parecer, a comissão vai para a mesa. Esse tipo de questão, pessoal, aqui, ó, ela é muito difícil, porque ela traz muitas regras. Ou você está bem ambientado e fez as questões, né? Repetiu as questões para tentar gravar alguma coisa, é capaz do cara errar, certo? Mas aqui vocês acertaram. Então, dá uma olhadinha de novo, passa por essas regras da tramitação especial. É um tema importante, é um tema que é o mais difícil da prova. Se você tiver que errar no nível, você vai errar na tramitação especial. Então, a gente tem condições de acertar essas questões de tramitação especial. Beleza? Só lembrando, pessoal, que alerta a todos que nós temos, pessoal, que lembrar que eu posso modificar, né, um projeto de lei através de emendas. Vocês lembram, pessoal, isso aqui? Que a emenda ela pode modificar uma proposição. Todo mundo lembra disso? E quais são os tipos de emenda que existem? Emendas supressivas, emendas aglutinativas, emendas substitutivas, emendas modificativas e emendas aditivas. Lembrando que ainda existe a emenda de redação, que é só para correção de texto. Pessoal, nós não podemos ir para a prova sem saber o conceito de cada emenda dessa, e eu tenho certeza que a gente sabe. Supressiva, aglutinativa, substitutiva, emenda modificativa, né? Emenda aditiva. Lembrando que pode existir a subemenda, que é a emenda da emenda. Vocês lembram disso, pessoal? A emenda da emenda é a subemenda. E também pode ter a emenda de redação, a modificativa, que tem como escopo sanar vício de linguagem. Erro, né? Pessoal, está clara a questão das emendas? Foi questão das últimas provas, né? Então, cuidado. Vamos para a última questão, pessoal. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade do governador, vice-governador, secretário de Estado. Vamos lá. Em relação aos processos de crime de responsabilidade, assinável a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Nos crimes de responsabilidade, o processo obedecerá às disposições da legislação especial. Tudo bem. Sem prejuízo dos preceitos regimentares previstos nesse capítulo, segundo sendo a denúncia para a instalação dos processos de crime será apresentada por qualquer cidadão. Pessoal, nos crimes de responsabilidade, obedecerá a legislação especial pertinente. A denúncia para a instalação do processo de crime de responsabilidade será apresentada por qualquer cidadão, observados os seguintes requisitos. Então, nos crimes de responsabilidade, o processo de disposições legais, sem prejuízo dos preceitos regimentais deste capítulo, sendo a denúncia para a instalação dos processos de crime de responsabilidade, será apresentada por qualquer cidadão. Agora, pode ser qualquer cidadão ou eu tenho que ter alguns requisitos para a apresentação? Mas olha só, do jeito que está na A, ela está incompleta, mas ela está incompleta levando para certa ou incompleta levando para errada? Existem requisitos a serem... Mas eu pergunto a coisa, ela
existem requisitos, é qualquer cidadão ou existe requisito, algum tipo de requisito para que o cidadão apresente Existe requisito, Isso, professor. então não é qualquer cidadão, certo? Assim, é qualquer cidadão que tem que ter observado e seguir. Direitos eleitorais, tudo isso, tal, Isso. as certidões. Pronto, tem que ter, observar os seguintes, é qualquer cidadão, mas tem que ter os requisitos. Se o cidadão não tiver os requisitos, ele não consegue entrar com esse pedido de crime de responsabilidade, certo? Então, concordo que a letra A, ela caberia na prova aí uma discussão de anulação, se caísse assim. Mas, veja só, você pode encontrar uma questão dessa, né? Uma questão dessa. Aí a gente vai procurar se tem outra melhor. Tudo bem na prova? Você pode, pô, essa aqui não está errado não, mas você procura uma melhor. Aí você vai sempre marcar aquela que tem certeza. Se essa aqui ficou meio obscura, opa, se tiver outra, você marca a mais completa. Então, é isso que eu quis botar nessa questão. Na hora da dúvida, pessoal, não te afoba. Opa, eu vi uma questão aqui tranquila, mas tem uma outra que está melhor. Então, você vai marcar melhor. Tudo bem? É a dica que eu dou. Ó, do despacho do presidente que arquivar, tipo, não caberá recurso? Cabe, né? Tudo cabe recurso nesse caso. Se o presidente arquivar o processo, aí pode fazer um recurso no plenário. Ó, o recurso será decidido em votação ostensiva, sem discussão, permitindo encaminhamento de votação pelo autor do requerimento e pelos juízes por 5 minutos. Isso. Então, ó, essa aqui está certíssima. Entre essa que está certíssima e essa que está meia boca, você vai na que está certíssima. A OCP gosta de trabalhar assim, de vez em quando. Certo? Então, e essas questões de regimento, como não é muito comum, ela vai seguir o texto da lei. Então, cuidado. Então, a resposta seria a letra C. Ó, verificada a existência dos requisitos ou provado o recurso do despacho presidente da Assembleia, que determinava o adequamento, será lida a denúncia no expediente da sessão seguinte e, em seguida, notificará o representado para manifestar-se querendo no prazo de 15 dias. No caso, o prazo para manifestação do governador, do vice-governador, depois que aceita a denúncia, é de 15 dias e não de 20 dias. Tá certo? Então, dessa forma, pessoal, nós fechamos uma revisão básica, né, de todos os temas. Quem faz parte do meu curso tem lá muitas questões, se o cara quiser ainda dar aquela passeada geral, pode fazer os 2 últimos simulados para dar uma visão geral, fazendo mais esse aqui. Eu tenho certeza que você vai super poderoso aí para a prova. Eu desejo, pessoal, muita sorte a vocês, tá? Muita sorte mesmo. Espero que vocês consigam atingir o objetivo que nós, professores e mentores, todos nós somos concursados, né? Então, todos nós passamos por isso que vocês passaram. A gente sabe da dor de vocês, sabe da angústia, mas é assim que funciona. Temos que passar por isso para sentir a glória no fim, certo? Pessoal, então, boa sorte no domingo para vocês e sejam felizes, estudem bastante, que depois a gente vai se encontrar aí, muitas vezes ainda, na UFRN e na UFPB. Um abraço, pessoal, para vocês. Boa sorte de coração. Obrigado aí para vocês e vamos para frente, que amanhã temos a revisão de história, certo? Com o professor Euclides. Um abraço, pessoal. Valeu, boa noite para vocês.